Voltamos. Acho que sim. O Instagram me parou. Ele disse que tava usando música que eu não podia usar. Voltei. Conversa comigo, gente. Tá tudo certo? Vocês conseguem me ouvir bem? Estão me vendo bem? Internet tá ok? Na primeira vez, na primeira entrada agora, o Instagram ouviu a minha música de fundo e cortou. Agora vai dar certo. Vamos lá, outra vez. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Estou eu aqui, né? Me desafiei. Minha primeira live. Vocês já vão desculpando aí qualquer coisa. E eu vou tentar e vou conseguir deixar ela gravada. Porque algumas pessoas não vão poder assistir agora, então podem assistir depois. Que esse é o objetivo também, né? De deixar gravada. E eu vou conseguir. Gente, tudo pra mim é novidade aqui. Mas vamos lá. Olha, eu disse ainda, não tinha algumas pessoas aqui. No decorrer da live, se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aí, tá bom? Por quê? Durante a semana eu coloquei as caixinhas de perguntas. Meu Deus, quantas perguntas! Houveram muitas perguntas relacionadas ao tema e também fora do tema. Tainara, qual que é o tema? São as minhas experiências na área da educação desde quando eu cheguei aqui em Portugal. Vou contar para vocês, eu tive experiência em duas áreas, como auxiliar de ação educativa e como professora das AECs, tá bom? Então, eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência para vocês, ok? E aí, se forem surgindo as dúvidas, vão colocando. O que eu fiz? Eu selecionei todas as perguntas que eu recebi, eu fui encaixando elas durante a divisão que eu fiz dos temas, tá bom? Então, aquelas perguntas que não tem muito a ver com o tema, eu coloquei elas por último. Então, pode ser que o tempo me permita respondê-las e pode ser que não. Mas, se caso eu não responder alguma, eu vou respondendo nos stories durante a semana, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Vou abrir aqui a minha colinha, porque eu fiz uma colinha, né? Pra não me perder. Meu nome é Tainara, eu sou professora licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado de Goiás. Eu sou de Goiânia e moro na região sul de Portugal, que é mais conhecida como Algarve, mas o nome da região correta é Faro. Eu moro nessa região. E eu estou em Portugal há 3 anos e meio, faz esse mês, 3 anos e meio, exatamente. E desde quando eu cheguei, foi assim uma coisa incrível, eu já comecei a trabalhar na área. Vou contar para vocês quais foram as minhas estratégias, né? Tainara, o motivo, por que você saiu do Brasil? Muitas pessoas curiosas perguntam isso, né? E eu, curiosa, pergunto pra todo mundo que eu conheço aqui. Por que você saiu do Brasil? Então, eu saí fugida da violência. Sofri bastante violência lá e falei, não dá mais pra ficar aqui e vim. Só que eu tinha acabado de me formar. Eu formei em 2017... E eu vim em 2018, então eu tinha 1 ano já que eu tinha formado. Mas eu tinha acabado de me formar. Mas eu já tinha trabalhado na área lá. Nós sabemos, né, que pedagogos nunca começam a trabalhar quando está formado. É ou não é, pedagogos? E outras áreas também, né? Outras licenciaturas que atuam nas escolas também.
Então, a minha experiência tem 4 anos que eu estou formada, mas a minha experiência como professora já tem há uns 9 anos, 8, 9 anos já. Então, eu vim, né, há 3 anos e meio. Antes de eu vir, eu estudei algumas coisinhas relacionadas a poder dar aula aqui, a poder se legalizar aqui. Confesso que eu não encontrei quase nada. Eram muito poucas as informações. Eu procurei em grupos de Facebook, não usava tanto o Instagram há 3 anos e meio. Eu poderia até usar, mas eu não usava. Então não sabia, não tinha esse acesso. Eu tinha mais, era grupo de Facebook. E no YouTube, né? Aqueles vídeos que a gente assiste com orientações que as pessoas que já estão aqui dão e tudo. Então eu procurei, mas não achei muita coisa. Mas tinha uma amiga minha que veio antes pra cá de mim, inclusive da mesma cidade que eu, da mesma faculdade que eu, formou junto comigo. E ela veio e ela comentou comigo assim, olha, Thay, aqui é um pouco complicado pra gente trabalhar como professora, mas aqui em Portugal você consegue trabalhar como auxiliar de ação educativa, auxiliar de sala, que é o nosso auxiliar de sala, né? Aí eu, sério? Sério. Aí eu pensei, então já não é assim uma coisa tão ruim. Não é uma notícia ruim, é uma notícia boa, já é a área, né? A nossa área. Então eu me mudei. Assim que eu me mudei, o que eu fiz? Eu formatei um currículo. Eu já sabia que o currículo que eles usavam aqui era o currículo Europass. Gente, anota as diquinhas. Não, vocês estão tudo com caderno aí, caneta, né? Para anotar as diquinhas. Mas o currículo que eles costumam usar aqui é o formato Europass. E aí eu já formatei o meu currículo e comecei a fazer o quê? A pesquisar nomenclaturas. Porque eu queria, colocar como para eles poderem entender o que eu fazia na linguagem deles, vamos dizer assim, né? Porque muda só um pouquinho algumas nomenclaturas, mas não são muitas, dá para entender o que você faz. E aí eu comecei a procurar as nomenclaturas e formatei o currículo certinho. Falei que eu era professora e tudo, mas eu tava procurando vaga. E o que eu fiz? Eu não procurei vagas na internet. A primeira cidade que eu cheguei aqui em Portugal, eu morava no Porto. Eu entrei na internet, eu listei todas as escolas que tinha no Porto particular. Eu acho que eu fui ousada, eu acho que eu listei até a pública também, as públicas, o agrupamento. Particular, selecionei todas, entrei no site e no site dessas escolas eu peguei o e-mail delas, e-mail para contato de secretaria e tudo, e eu enviei o meu currículo para todas. Eu me lembro, na época, eu devo ter enviado cerca de uns 30 a 40 currículos em um dia só. E pronto, mandei e pensei, seja o que Deus quiser agora. Olha, a minha parte, eu tive essa ideia, foi uma ideia assim, que eu não vi ninguém falar. Eu falei assim, eu vou ser ousada, porque eu não sei o que eles pedem, eu não sei. Eu nem tinha, na verdade, ouvido falar sobre essa vaga, como que eles procediam, né, com candidatura, nem nada. E passou 2 dias, uma escola me ligou. Oi, Tainara, me contactou. Você mandou um currículo aqui para nossa escola e você ainda está disponível para ser auxiliar de sala e tudo? Aí eu falei, você quer fazer uma entrevista? Eu falei, quero. Já gelei. Confesso que eu gelei, porque eu cheguei lá e fiquei assim, sem saber nada e fiquei toda, ai meu Deus, o que vai acontecer? Mas eu vi como uma oportunidade. Por quê? Porque a gente não sabe como eles trabalham, né? Eu não sabia como eles trabalhavam com as crianças, como que funcionava, eu não sabia. Então, eu fui querendo mais uma experiência de ver como que eles atuavam dentro da escola. Toda aquela estrutura, né? Educacional. E aí eu fui
e conversei com a dona, muito simpática, portuguesa, todos portugueses, muito simpática. Ela conversou comigo, perguntou minha área de experiência. Eu falei, olha, no Brasil eu sou professora. Eu já tenho tanto, já tinha o meu currículo, ela tava com o meu currículo na mão, né? E ela falou assim, tá, mas você foi auxiliar no Brasil? Eu falei, fui auxiliar no Brasil muitos anos. Qual foi a idade? Eu falei pra ela qual foi a idade e tudo. Ela falou, então vem fazer um teste na sexta-feira. Eu falei, tá bom. Então, não, no outro dia. E você faz 2 dias da semana de teste. Eu falei, então tá bom. Era uma equipe familiar. Então, a coordenadora era uma pessoa, a professora era a irmã dela. Então, tipo, tinha toda uma equipe me avaliando lá. Aí, conheci até a dona da escola, que era a mãe das meninas. E aí, mas super simpáticos. Fui no primeiro dia, fui no segundo dia, gostaram de mim e eu fiquei. E assim, eu já quero até responder algumas perguntas relacionadas a essa experiência que está dentro desse assunto. Perfil Jardim Flor do Lácio perguntou assim, eu posso ser professor auxiliar sem ter a validação do diploma? Pode ser auxiliar. Por quê? Porque aqui os auxiliar de ação educativa não é como no Brasil. No Brasil, nós somos auxiliares quando nós estudamos, nós fazemos um estágio, né? Pelo menos comigo foi assim, e eu já vi, né, com pessoas da minha área lá, que são os estágios remunerados. Você tá fazendo faculdade e no outro período, que a gente faz faculdade num período X, né? No outro período, você faz o estágio. E aqui não. Aqui, como as professoras estudam... Quando você está estudando para ser professor, você estuda um período integral. Tem um período pós-laboral também, mas é mais raro. As pessoas estudam mais o período integral. Então, o professor auxiliar, ele não precisa estar estudando. Ou ele precisa ter uma formação ou não. Isso vai depender da instituição. Tem instituição que pede essa formação, que é um curso técnico, né? Que tem aqui em vários lugares. Inclusive, tem algumas instituições, que eu esqueci o nome agora, não me lembro. Mas são instituições que são do local, elas são públicas, os institutos de trabalho. Eles dão, às vezes, o curso gratuito aqui. Então... Tem escola que pede, tem escola que não pede. Então, não precisa ter o reconhecimento, tá bom? Eu fui sem o reconhecimento, ok? É muito importante ter documentação legal. Você está legal no país, isso sim é muito importante. Na verdade, é o primordial. Para fazer qualquer coisa, você tem que ter documentação legal aqui, né? Acredito que eles não vão te colocar numa escola para ser auxiliar se você estiver irregular. Então, pronto. Então, tem como, tá bom? Uma outra pergunta, que foi do perfil paisefilhos.academy. Ela perguntou assim, estágio em auxiliar de ação educativa é normal ser o dia todo? Me pediram 8 horas por dia. Na verdade, não é um estágio, é um trabalho. A não ser que você esteja fazendo o curso, eles te pediram um estágio. Mas é assim, auxiliar de ação educativa trabalha 8 horas por dia. Assim como os professores também trabalham 8 horas por dia. Por quê? Porque que o período letivo, o período do dia de estudo, ele não é como no Brasil. Aqui as crianças entram, as aulas começam cerca de 9, 9h30, né? E termina cerca de 3h30, 4 da tarde. É o período que elas estudam. Então, ela passa todo esse tempo na escola. O tempo que elas passam na escola é o tempo que o professor está na escola e é o tempo que o auxiliar está na escola. Inclusive, o professor que acompanha ele pela manhã também acompanha à tarde. O professor é integral, o auxiliar é integral. Tá bom? Então, é normal. É um trabalho normal, 8 horas por dia. E você recebe um salário por isso. Um salário de 8 horas. Ok? Então, eu trabalhava lá 8 horas por dia, trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo, os feriados não trabalhava,
e trabalhava durante as férias. Eu só tinha férias quando a escola fechava. Essa era o combinado das minhas férias. Então, a escola fechou no mês de agosto, que geralmente eles fecham no mês de agosto aqui, porque começa o ano letivo em setembro. Você fechou 2 semanas, era uma escola particular. Então, Tainara, mas nos outros, as férias são em junho. E o período de julho? O período de julho ainda ficava algumas crianças que os pais pagavam para a escola para, né, poder deixar as crianças ali, mas não eram todas. Não era um período letivo. Olha, uma pergunta muito legal. Esse foi da Carla Pedagô, o perfil dela. Ela fez várias perguntas, a Carla. Eu me senti assim, amparada pela Carla. Mas ela fez várias perguntas, inclusive perguntas que eu não sabia a resposta. E eu fui perguntar para minhas professoras, amigas, colegas portuguesas. Perguntar para elas qual era a diferença. Porque eu aprendi depois que você perguntou. A primeira pergunta que ela fez: gostaria de saber a diferença de auxiliar educativa de sala e auxiliar educativa polivalente. Então, eu não sabia que havia essa diferença. E aí eu fui perguntar para essa minha amiga. Ela me disse assim, que auxiliar educativo de sala, o foco dela é estar com um grupo. Auxiliar educativa polivalente faz tudo. Tá com o grupo, limpa, serve, organiza refeitório, lava as casas de banho, que são os banheiros, lava tudo que eles usam, organiza os espaços que eles usam. E aí, você me pergunta, Tainara, você era o quê? Então, eu fui os dois, porque eu não sabia que tinha essa diferença, mas também não achei que era precisa essa diferença. Quando eu fui, qual que era a minha função? Eu lembro que eu entrei, eu entrei na metade de um ano letivo. Entrei de maio, terminava em junho. Então, eu fiquei com uma turma de 2 anos, que ainda é creche, não é pré-escolar, né? E quando eu fiquei com essa turma, às vezes eu fazia um rodízio e ia pra creche mais pros bebezinhos. Então, eu acompanhava aquela turma, mas às vezes eles me mudavam quando precisava. Mas eu acompanhava aquela turma, troca de fralda, na creche, né? Troca de fralda, troca de roupa. E quando a professora estava fazendo alguma outra coisa, eu estava lavando a casa de banho, porque tinha um período que eu lavava para deixar... Era tudo muito limpinho, era impecável. E a sala de aula também ficava limpinha, era eu que mantinha a organização da sala de aula, da limpeza, as caixas de brinquedo, tinham os dias lá, eles me treinaram, né, para os dias certinhos eu poder limpar tudo certinho. Eu colocava a mesa da minha turma no refeitório, eu retirava a mesa da minha turma no refeitório. Então, eu fazia tudo isso. Eu tava conversando até com uma colega, ela falava assim, mas eles estão me colocando... Porque teve pessoas, depois de eu ter orientado, teve pessoas que conseguiram emprego. E elas vieram compartilhar comigo, conseguiram emprego como auxiliar, e vieram compartilhar comigo. E uma comentou assim, mas eles estão me colocando pra limpar. Agora os meninos estão de férias, eles estão me colocando pra lavar isso, pra lavar aquilo. Eu também fiz isso. Eu lembro de férias, eu lavava, porque a escola era cheia de vidro. Então, me colocavam pra lavar os vidros, pra limpar os... Mas não era só eu não, era eu e todos os auxiliares. A gente, enquanto a professora ia ficando com os alunos que estavam na escola, eu ficava limpando, lavando as paredes, pra no próximo semestre ficar tudo limpinho, tudo pra receber de novo, né, os alunos. Então... na verdade, eu nem sabia que havia essa diferença. Eu fiz um pouco de tudo. E eu acredito que as escolas não devem diferenciar muito isso. Eu acho que os auxiliares, de fato, aqui, eles... No Brasil, não. No Brasil, nós não fazemos isso como auxiliar, né? Uma higienização ou outra aqui do ambiente, da sala e tudo, mas aqui não. Inclusive eu já, né, como eu atuei como professora das AEX, que eu vou chegar lá, eu tô controlando meu tempo aqui. Como eu atuei como professora das AEX, eu conheci outras auxiliares que trabalhavam nas escolas públicas, inclusive que trabalhava com limpeza e tudo mais, ok? Então, é uma coisa
que eu acho que é normal e eu não sei até que ponto é essa limpeza. Eu lembro também que tinha uma pessoa responsável pela limpeza pesada, que era a de lavar o chão e tudo, isso eu não fazia. Isso tinha uma equipe de limpeza que era contratada para isso lá na escola, né? Que elas faziam a limpeza pesada e tudo. Então, eu não sei até que ponto é um auxiliar de sala, até que ponto é um auxiliar polivalente. Isso aí tem que conversar com a escola e saber da escola, né? Dos responsáveis e tudo. Então, é isso. Tem outra pergunta aqui. Essa também é da Carla. Ela perguntou: gostaria de saber se você sofreu algum preconceito por ser brasileira no teu trabalho como auxiliar. Olha, se eu sofri, eu não percebi que foi algum tipo de preconceito. Porque eu juro que depois dessa pergunta eu fiquei tentando assim, será que alguém falou alguma coisa? Mas não, eu não, assim, na escola em si, eu não sofri nada. Eu fui muito bem. O pessoal do Porto, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Os portugueses do Porto são um amor. Eles são, de fato, um povo que abraça. Então, eu tive experiências muito boas. As professoras do Porto, que viraram minhas amigas, as auxiliares, falo com elas até hoje. Elas me ensinaram muito mesmo, eu sou muito grata. A dona da escola e tudo, eles me ensinaram, eu de fato aprendi, e quando eu tinha curiosidade de perguntar sobre estrutura, educação, eu perguntava tudo para as professoras, elas sabiam que eu era professora, então eu perguntava isso, até hoje quando eu tenho alguma dúvida, algum currículo, eu preciso saber alguma coisa, eu pergunto para elas e elas me respondem. Então assim, eu nunca senti nada. Peraí que o meu auxiliar aqui tá mandando as perguntas. Eu vou abrir aqui pra poder ver. Eu nunca senti nada de preconceito, alguma coisa que me falaram que era pra ferir mesmo, assim. Não. Da parte deles na escola, eu nunca passei por isso. Na escola, eu nunca passei por isso, não. Nem com os pais. Os pais sabiam que eu era brasileira e gostavam muito de mim. Inclusive, eu tenho pais de lá que já me mandam mensagem até hoje no meu Facebook, porque que eu fui professora auxiliar, né, dos alunos, dos filhos deles, então eles conversam comigo. Eu tinha alunos brasileiros lá, e eles falavam assim, é uma forma carinhosa, mas eles falavam: olha, chegou aqui seu conterrâneo, ó o Brazuca, eles chamam de Brazuca aqui. Então assim, eu via que era de uma forma carinhosa, nunca sofri nenhum tipo de preconceito que eu percebesse, assim. Às vezes até na forma de falar, né? Porque tem pessoas que falam: nossa, você não fala português, você fala brasileiro, porque eles falam assim. E fala: não, eu falo português. Mas lá eles nunca falavam nada disso. Eu podia falar com uma linguagem, com a minha linguagem, né? O meu sotaque brasileiro. Só que, claro, eu me esforçava, porque como eu trabalhava muito com criança pequenininha, eu tinha que falar de uma linguagem que eles entendiam. Então, eu usava o nome, tentava falar com eles como eles entendiam. Então, não mudava, é claro que o sotaque não fica igual, né? Mas, tipo, às vezes as professoras até pegavam no meu pé. Olha a Thay tentando falar brasileiro, ou tentando falar português. Não via isso como uma ofensa. Mas ela fala: não, Thay, não fica bonito não, fala português do Brasil mesmo. Então, foi super tranquilo. A pergunta foi: qual a média salarial de um auxiliar? É um salário mínimo, português. Se trabalhar 8 horas por dia, você ganha um salário mínimo, que é 680. 680, tá agora? 680, um salário mínimo. Acho que é isso mesmo. 665, obrigado. 665, um salário mínimo. E vamos para uma última pergunta também, que foi da Carla. Ela perguntou assim: qual seria a proposta de ensino em escolas de educação infantil em Portugal? Então, eles têm um currículo, não é muito diferente do Brasil, o currículo deles. Eu acho que até um currículo deve ser padronizado. Aqui é de competência da Segurança Social, crianças de 0 a 3 anos, que são creches.
né? São creches que são responsáveis por essas crianças. A partir de 3, 4 e 5 anos, aí são chamados de pré-escolar. Então, tem escolas que já pegam 4 e 5 anos, escolas públicas. Antes disso, eles não pegam. Tem só uma instituição que eu esqueci o nome agora, que pegam com essa idadezinha. E aí tem o currículo a partir do pré-escolar, que é a partir dos 3 anos, né? Tem esse currículo, que é de responsabilidade já da DGE, Direção Geral de Educação. E por acaso eu achei aqui o currículo e, na verdade, queria compartilhar. Não queria compartilhar o currículo, óbvio, porque senão eu vou sair daqui nunca mais. Mas eles falam do fundamentos e princípios educativos, né, que são divididos. E aí eu já vou aqui para a área de conteúdos. Formação pessoal e social, conhecimento do mundo, expressões e comunicações, que eles trabalham a educação física, educação artística, matemática, linguagem oral, escrita, abordagem escrita. Mas tudo isso naquele formato para educação infantil que nós conhecemos. Não é nada... Eu também atuei no pré-escolar, quando eu foi trocado de ano, né? Eu fui trocada de turma também. Eu atuei no pré-escolar, que são a turminha de 4, 5 anos. Isso mesmo. E foi apaixonante. Porque é a hora que a gente começa a ver o início de uma alfabetização. Ainda que eles não trabalhem a alfabetização, mas trabalha dentro desse currículo a leitura e a escrita. Tudo com as competências corretas. Então, vamos lá. É isso. Então, eu fui auxiliar lá, eu trabalhei nessa escola durante 9 meses. Não, 10 meses. E depois, eu fui tirar férias por alguns dias e fui embora do Porto. Foi quando eu vim pro Algarve, para a região sul de Portugal. Quando eu cheguei aqui no Algarve, eu fiz a mesma estratégia que foi lá no Porto. Porém, não deu certo. E depois eu fui descobrir por que não deu certo. Porque eu também enviei currículo para ser auxiliar de ação educativa. E eu entendi por que não deu certo isso. Por quê? Porque aqui é uma região bem diferente do que é Lisboa e Porto, que são as regiões mais concentradas, né, e populosas de Portugal. E o Algarve é mais turístico. Então, aqui até a quantidade de escolas, a quantidade de tudo que é normal pra gente é menor. Aqui é uma área mais turística, então é mais voltado para o turismo, recebe mais, enfim. Então, escolas tem de menor quantidade. E, então, eu recebi até respostas de currículos, assim, que eu enviei, falando, olha, eu vou ficar guardada aqui o seu currículo, e depois a gente entra em contato, etc, etc. E aí, foi um ano que eu não trabalhei na minha área. Então, às vezes, as pessoas chegam aqui e falam, ai, tá, eu não queria trabalhar na minha área, ou senão, eu não tô trabalhando na minha área como educadora, né, como professora, e tô tão desanimada. Mas foi uma época que eu não trabalhei na minha área, eu fiquei 1 ano trabalhando como vendedora. Eu cuidava de uma loja, e aí o que aconteceu? Eu fui, na verdade, desanimando, mas eu voltei, né, depois o foco. Quando eu sair desse trabalho, eu voltei o foco para as aulas, mas eu perdi aquele ânimo de regularizar a minha documentação, porque eu comecei a ver, porque eu até tentei fazer isso quando eu estava lá no Porto, aí eu comecei a pesquisar e tudo, só que eu perdi informações, então, enfim, mudei o foco. E aí, quando no final de 2019, eu voltei a dar aulas particulares. Foi quando eu encontrei as AECs, que é o meu próximo tópico. Deixa eu ver, parece que tem aqui umas perguntas aqui bem legais. Deixa eu ver. Aqui, a pergunta da Naná Tomás, é isso, né? Na creche, o auxiliar também trabalha das 9 às 17? Às 17, sim. Então, eu trabalhava das 9h30 às 18h30.
Eu entrava às 9h30 e saía às 18h30, mas eu tinha 1 hora de almoço. Então, eu trabalhava 8 horas, mas essa hora de almoço eu ficava dentro da escola, né? Então, é um horário, sim, normal. Isso varia, tá bom? Varia do lugar, varia da escola. Por exemplo, tinha vários auxiliares nessa escola que eu trabalhava. Mas, tinha auxiliar que entrava 8 da manhã e saía 5 da tarde. Ou entrava 9. Tinha umas que saía 9. Tinha umas que entrava junto comigo, porque eles faziam um rodízio para umas abrirem a escola e outras fecharem a escola, porque a escola funcionava mais de 8 horas por dia. A escola abria acho que 7h30 da manhã e fechava às 7h30 da noite, só funcionava 12 horas. Eles tinham que fazer rodízio dos funcionários para manter funcionários auxiliares dentro da escola. Então, as que entravam às 8 saíam 8 horas depois, as que entravam às 9 saíam 8 horas depois. Eu acho que eu era a que entrava mais tarde, às 9h30, porque eu saía às 6h30. Enfim, é isso. Criar lúdico. A metodologia utilizada é parecida com a nossa? Então, uma pergunta boa. Aqui, as escolas e os professores são bem livres. Eles têm as metodologias, né, mais parecida com a nossa, mas o professor, ele pode usar a metodologia que se adaptar melhor. Eu até tinha até me perguntado isso para o ensino fundamental, era uma pergunta, e eu ia falar isso. O currículo, eles têm uma base, certo? Como nós temos. Mas a metodologia é uma metodologia que as escolas e as escolas particulares têm as suas escolhas para fazer. E a metodologia, por exemplo, das escolas públicas, eu já percebi que os professores, eles escolhem. É um pouco, tipo, eu falar isso assim, né? Então, assim, não tem muita base, mas é porque eu vi estando como professora das AECs. Então, eu via como um professor utilizava. Eu hoje, como professora particular, eu acompanho alunos que estão e eu percebo a metodologia das professoras que estão dando aula para aqueles meus alunos, que eu sou professora particular. Então, eu fico fazendo... Eu cheguei a essa conclusão, de que um professor... Eles não têm uma metodologia que a escola disponibiliza. Mas eles usam a que se adapta melhor. Não sei se eu consegui explicar bem. Vou beber um pouquinho de água aqui. Joelma, Psi Joelma, querida. Joelma estava ansiosa junto comigo. O planejamento é feito na escola ou leva tarefa para casa? Joelma, o planejamento de quê? Do professor? Como assim? Eu não entendi muito. O planejamento é feito na escola ou leva tarefa para casa? Assim, se for o aluno, né? O aluno não leva tarefa para casa. O planejamento, as atividades, o aluno não leva tarefa para casa, não. Porque os alunos aqui... o planejamento do professor. Então, não sei. Mas eu acredito que não, porque eu lembro eu, como professora das AECs, eu não levava o planejamento. Na verdade, eu, como professora da AEC, eu fazia o meu próprio planejamento e a escola não me dava um planejamento, tipo... Eu vou chegar, quando chegar nas AECs eu vou explicar. Mas, como professora de turma mesmo, eu lembro, como auxiliar, eu via as professoras fazendo os planejamentos na escola. Porque eu lembro de que elas saíam, tinham um horário. Elas tinham um horário que elas saíam, que nós, às vezes, quando eu tava com a turma no parque, eles estavam num horário em uma sala fazendo um planejamento X, um projeto X. Então, eu lembro de ver isso das professoras, que eles fazem em casa. Eu nem sei se eles levam nada para casa, eu acho que nem dá para levar, porque eles chegam em casa só no período da noite, e é o tempo que eles ficam à noite, de manhã eles já tem que estar lá na escola de novo. É um tempo que eles ficam pouquíssimo em casa, porque eles ficam mais tempo na escola. É isso. Então, posso passar para as AECs? Vamos lá. Gente,
Tá dando para entender? Me conta aí. Tá? Tô falando muito rápido, que às vezes eu começo a falar, blá, blá, blá. Mas tá tudo beleza? Então vamos lá para as AECs. Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui, vambora. Experiência como professora das AECs. Tainara, como você descobriu as AECs? Por acaso. Eu descobri as AECs por acaso. Teve uma pergunta que foi da Patrícia Bracarense, o perfil dela. É difícil trabalhar como AECs? Eu vou contar um pouquinho, uns temas, uns tópicos que eu separei aqui, tá bom? Então, eu achei as AECs por acaso, porque estavam lá precisando de professor. Estamos precisando de um professor para ir para as escolas. O que acontece? As AECs, elas é um período de 50 minutos de aula no dia. Então, eles precisavam de alguém que trabalhava 50 minutos por dia. Só que é um horário que quase ninguém, a não ser professor disponível para trabalhar nesse horário, vai. Que é o horário das 4 às 5. Ou, no máximo, 5h30. Então, o que eles faziam? O que eles estavam procurando? Pessoas que eram da área da educação para trabalhar nessa função. E aí, eu trouxe para vocês o que são as AECs. Que eu vou ler o termo aqui certinho e depois vou explicar para vocês entenderem, né? Com mais facilidade. As AECs, considera-se AEC no primeiro ciclo do ensino básico as atividades de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios desportivos, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação. Então, o que são as AECs? Tainara, me explica aí. São atividades que fazem após as aulas. Então, por exemplo, a aula acaba 3h30, só que tem alunos que os pais não vão buscar esse horário. Então, eles ficam lá até 5h30, 6h30, porque é o horário que o pai sai da escola. Então, essa atividade de AEC significa atividade de enriquecimento curricular. Serve para esses alunos. Tanto que ele é facultativo, ou seja, ele não é obrigatório, mas o pai tem que fazer, quando o pai vai fazer a matrícula da criança, e se o pai precisar dessa atividade, ele vai matricular a criança nessa atividade. Entendeu? Então, eles contratam professores, nem sempre professores. Se for de uma área que trabalha, que é uma área que eles estejam precisando, por exemplo, desportivo, artístico, desportivo, tá? Desportivo, são os esportes. Então, é o professor de educação física. Ele nem às vezes, não atua na licenciatura, por exemplo, né? Atua numa academia, porque eu não sei muito se na academia licenciatura é bacharel, não sei. Então, mas aí ele, por acaso, quer dar aula na escola, eles chamam artístico, vamos supor, é um professor de teatro, é um professor de dança, é um professor de artes plásticas, por exemplo. Enfim, eles contratam também. Entendeu? Professor, aí tem músicos, professor de inglês, de línguas também, se for de línguas em específico, tem uma regrinha à parte. Então, são professores, música, isso mesmo, Daniela, obrigada. Professores de música, então, assim, são áreas tecnológicas também, são áreas específicas que eles contratam, desde que seja necessidade da escola, ok? Porque, por exemplo, vamos supor que na escola não tá precisando de um professor de música, então não adianta ir querer um professor de AEC de música ir pra lá, que eles não vão pedir. E quem são as pessoas, as entidades que contratam esses professores? Esse que eu tirei do decreto-lei deles, tá bom? Tá no site da DGE. Podem ser promotora da AEC as seguintes entidades. Agrupamentos de escolas, que são as escolas, ou seja, as escolas podem solicitar, né, contratar esse tipo de professor. Autarquias locais, o que significa? São os órgãos públicos. Então, às vezes, pode ser divulgado na Câmara Municipal que estão precisando de professores das AECs para a escola X, ok?
Associações de pais encarregados de educação, que tem aqui também, e as instituições particulares de solidariedade social, que são aquelas escolas sem fins lucrativos. Acho que é isso mesmo, instituições sem fins lucrativos. E aí, o que acontece? Essas escolas precisam, associações precisam, e contratam essas pessoas e distribuem nas escolas. Então, tinha uma vaga e eu mandei meu currículo e a menina me ligou. Nessa cidade eu ainda morava, não era aqui na cidade que eu moro atualmente, é em outra. E ela me ligou e ela falou, me manda seu currículo. Aí eu mandei o currículo e ela gostou do currículo e falou assim, não, então pode vir. E aí, um dia eu trabalhava 5 dias na semana. Eu só trabalhava 50 minutos por dia. Eu chegava na escola, no horário, 50 minutos depois de estar com a turma, eu voltava para casa, pronto. Então, eu trabalhava segunda numa escola, terça em outra escola, quarta em outra escola, quinta em outra e sexta em outra. Porque tinha várias escolas e eles também fazem rodízio de distribuição de professores, dependendo da instituição, passando por cada escola. E então eu tinha, né, mas era escolas fixas, então toda segunda era na escola A, toda terça na escola B, toda quarta na escola C, enfim. Trabalhava esse horário e o quanto que ganha? Isso aí depende da instituição que está contratando, porque eles pagam a hora, né, 50 minutos, 1 hora. Então, depende da instituição. Eu lembro que eles pagavam, para mim, essa instituição, eles pagavam 15 euros a hora, só que um determinado número X de alunos, por exemplo, se até 20 alunos na sala, eu recebia 15 euros. Cada aluno que passasse depois de 20, eu ganhava 1 euro por aluno. Então, se eu tivesse 25 alunos, eu ganhava 15 euros mais 5, porque passou 5 alunos. Então, assim, isso eu não sei responder se é todas as escolas ou associações que contratam com essa condição. Importante, eles não passam contrato de trabalho. Só trabalha pessoas assim, são pessoas autônomas aqui. O nome brasileiro chama autônomas, mas aqui tem outro nome. Trabalhador independente. Que passa outro tipo de recibo. Entendeu? Então não tem contrato de trabalho porque não é 8 horas por dia, né? Tainara, e quem são esses profissionais que eles podem contratar? Segundo tá na lei lá. Os profissionais que dinamizam a EC devem possuir formação profissional ou especializada adequada ao desenvolvimento das atividades programadas e ao escalão etário do público-alvo, ou currículo vitae relevante para o efeito. Ou seja, tem 3 tipos de pessoas que eles podem contratar. Uma pessoa formada. Geralmente, essa pessoa formada, eles contratam professores de línguas, né? Que eles contratam as pessoas que têm essa especialização. Especializada, né? Especializada no que eles necessitam. Vamos supor, estão precisando de um professor de música, então eles vão contratar um professor de música. Ou um professor com um bom currículo. Um professor não, ou uma pessoa com um bom currículo que já teve experiência e tudo mais na área. Eles viram o meu currículo e gostaram. Não pediram documentação, não pediram formação, não pediram reconhecimento de nível, não pediram NARIC, não pediram nada. Eles só me contrataram, acho que por causa do currículo. E, segundo ponto, compete ao diretor do agrupamento de escolas, tomando em consideração o perfil do candidato, a natureza da atividade, a desenvolver o projeto educativo do agrupamento de escolas, analisar e atribuir ou não relevância a um currículo vitae. Então, ou seja, pessoa que, né, tem interesse e quer trabalhar nesta área por uma experiência, claro, vale a experiência. Eu gostei muito, eu só parei de trabalhar nas AEX porque eu mudei de cidade. Porque eu troquei de cidade, então eu tive que sair lá do lugar que eu tava. Mas é muito fantástico, porque eu entrei nas escolas públicas. Eu não trabalhava particular, era pública. Eu entrei nas escolas públicas, então eu tinha acesso àquele mundo. E eu sou muito curiosa, né? Então eu vou lá e eu quero saber, eu pergunto, faço amizade com os professores.
Tem uns que acham assim, nossa, essa menina é meio chata, mas eu pergunto mesmo. Tem pergunta aqui, peraí, deixa eu ver. Criar lúdico. Fala um pouquinho sobre ser professora particular. Ai, eu acho que eu não vou ter tempo pra falar. Mas eu posso fazer outra live pra poder falar. Eu quero, na verdade, eu já tenho umas lives no papel pra poder entrar em... pra poder falar, né? Pra poder fazer. Porque eles me dão tão pouco tempo aqui que senão eu falava tanto. Então eu quero... É isso. Professor das AEX é isso. Inclusive, agora esse semestre eu achei uma vaga aqui na minha cidade e eu quero ver se eu consigo entrar de novo para as AEX. Tô analisando aqui. E agora eu tenho aqui umas perguntinhas que não tem a ver com o tema, mas deixa eu ver aqui. Vou dar prioridade pro tema porque eu não sei como que tá o tempo. Eles não mostram o tempo aqui? Jalice. Sou formada em artes visuais. Teria chance? Claro. Sim, teria chance, sim. Nas AEX, né? É AEX. É A de atividade, E de enriquecimento e C de curricular. Atividade de enriquecimento curricular. Artes visuais teria sim. Para as AEX, acredito que sim. Eu postei, né, a respeito da NARIC. Pode ser que fazendo a declaração NARIC a chance aumenta, né? Que é um documentozinho fácil de fazer e baratinho. Depois vocês vão ir nos destaques. Tem lá nos destaques o que eu fiz, tá bom? Então é isso que são as AEX. Se vocês tiverem... A Daniela escreveu, vai falando até cair. Aí depois... Eu vou responder aqui umas perguntinhas que não tem a ver com o tema, tá? Mas eu já vou deixar assim tchan, porque eu quero fazer uma live só de reconhecimento de nível. De reconhecimento da qualificação profissional. Ó, eu tô sabendo aqui que não posso deixar cair, que senão não tem como salvar. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Thay, para eu apostilar o meu diploma, depois eu consigo enviar por correio? Esse foi da Psi Joelma. Depois eu perguntei para ela, a dúvida dela é se apostilasse, ela estando aqui, apostilasse o diploma, a documentação, e depois mandasse pelo correio, dá? Tudo dá pelo correio. Só tem que tomar cuidado para não perder no correio, né? Porque diploma não pode perder. Eu não tive essa coragem, eu tive que ir lá buscar. Eu fui buscar meus documentos, eu não tinha trago da primeira vez, aí agora eu fui de férias, eu apostilei, busquei tudo, porque eu não tive coragem de mandar pelo correio. E o medo. Você sabe algo sobre trabalhar como professor de matemática? Então, se você tiver licenciatura, reconhecimento da sua qualificação profissional. Primeiro faça o reconhecimento de nível, depois da entrada no reconhecimento da qualificação profissional. E pode ser que você pode fazer um mestrado ou não. O professor de matemática, ele tem diferente do pedagogo, ele tem esqueci, fugiu a palavra agora, mas essa chance. O pedagogo, ele só tem um caminho. Reconhecimento de nível e reconhecimento da qualificação profissional. O professor de matemática tem reconhecimento de nível, pode fazer um mestrado para qualificação profissional ou reconhecimento da qualificação profissional. É isso. Qual a diferença entre ser professor em Portugal e no Brasil? Essa foi a Tá Ensina Tubarão, que perguntou. Então, tem muitas diferenças, mas eu listei uma principal, que eu achei muito interessante. Pensando na minha cabecinha, achei interessante. A maior diferença é a língua. Nossa, Tainara, mas é português. Sim, é português, mas tem uma diferença. Acho que o que mais difere o professor brasileiro do português é a língua. A Ingrid perguntou assim, sou pedagoga e também quero fazer um reconhecimento de nível. Por onde começar? Que pergunta grande. Eu vou dar uma dica de por onde começar. Separe sua documentação e apostile. Esse é o primeiro passo. Separe a documentação e apostile. Com a documentação em mãos, você começa a caminhar.
E tem mais um longo passo aí, mas aí vai ficar para depois. Tem outra também aqui, ó. Qual o passo a passo para reconhecer a licenciatura em Portugal? Não dá para contar o passo a passo aqui. É muito grande. Esse foi da Ana Fins. Figgins. Acho que é assim que fala. Ana, é o seguinte. Eu vou fazer uma live, tá bom? Só para contar o passo a passo. Como que faz? Me conta aqui se vocês querem uma live aí, ó. Quer uma live para eu contar? Como é que faz o passo a passo da licenciatura? Reconhecimento de nível, reconhecimento da qualificação profissional. A pergunta da Rô para Portugal, que é o nome do perfil. Tenho licenciatura em pedagogia e licenciatura em artes visuais. Posso dar aula? Com a documentação certa, você pode dar aula sim. Com tudo certinho, nada é impossível. Porque quando a gente pensa assim, nossa, eu vou para um país que não vai dar e vou ter que barrar. Não, isso não é assim. Eu conheço professoras, conheço pedagogas, conheço a professora Louise é um anjo do Senhor nas nossas vidas, porque ela foi uma professora, inclusive de matemática, que atua na área em Portugal. Então, assim, é possível. Você só tem que persistir e fazer. Colocar no papelzinho e falar, eu vou fazer. É burocrático, não vou te enganar. É burocrático e às vezes é caro o processo. Mas é possível sim. Não é impossível, tá bom? Pergunta da Tainá O da Costa. Posso fazer mestrado em Portugal? Pode. Pode fazer mestrado em Portugal até estando no Brasil. Os mestrados em AD também pode. Eu mesmo quero ver se fiz inscrição para o meu mestrado. Vamos ver se eles vão me aceitar, porque eu descobri que a universidade aberta é uma universidade pública. Eu tava jurando que era uma universidade particular. E é uma universidade pública, eu descobri, pela professora Louise também. Então, é isso. Gente, esse é um pouquinho da minha experiência. Hoje eu trabalho... Tainara, o que você faz hoje? Hoje eu trabalho como professora particular. É também uma live extensa que eu poderia falar aqui horas sobre como ser professora particular, mas resumindo, eu comecei atendendo presencial, com a pandemia eu passei para o particular, para o online. Desculpa, tem aqui mais perguntas, peraí. Legal. Vocês podem ir escrevendo, depois mandando perguntas no direct, que eu vou fazendo lives. Gente, já pensou uma live só com perguntas? O que vocês acham? Lá vai. Minha primeira live eu já tô empolgada, já tô querendo fazer live toda semana. Não, isso não é verdade. Ai. Mas podem mandar perguntas no direct. As meninas que me chamam direto sabem que eu respondo e eu posso fazer uma outra live só com as perguntas. E a próxima live, eu garanto que eu vou trazer uma surpresinha para vocês e vai ser sobre os sistemas burocráticos, os processos burocráticos, tá bom? De licenciatura, de mestrado, enfim, o que eu tenho de informação e o que eu encontrar de informação eu vou passar para vocês, tá bom? Porque eu tô aqui mesmo para ajudar, eu sei o tanto que nós estudamos, eu sei o tanto que nós gastamos tempo, nós investimos pra gente pensar assim, chegar aqui eu vou jogar tudo no lixo, ou eu vou jogar tudo pro alto e vou fazer outra coisa, mas eu gosto tanto de ser professora, eu gosto tanto de estar na área da educação, eu gosto tanto de ensinar. Pelo menos eu pensei assim, eu falei, não, eu não posso gastar meus 4 anos de faculdade, não dá. Então, assim, eu sei o tanto que gera uma angustiazinha, assim, né, da gente pensar que vai tudo novo, mas eu vou falar pra você, é possível. Às vezes você vai ter que chegar aqui, trabalhar em outra área, e vai ter que trabalhar bastante, né? Mas você pode, sim, se dedicar e focar, mesmo trabalhando em outra área, focar com o seu documento. A documentação da qualificação profissional é um documento que é demorado, mas é um documento gratuito. Ou seja, você pode abrir o processo e deixa lá.
Pode voltar, às vezes, algum processo, algum papelzinho que tá errado? Pode, mas você vai continuar trabalhando e vai deixar o negócio correndo. Então, não é impossível, tá bom? Quando a gente quer, a gente faz. Gente, muito obrigada, viu? Nossa, eu agradeço muito quem esteve aqui presente, quem comprou essa ideia comigo. Eu espero que vocês tenham recebido, entendido um pouquinho, eu tenho conseguido passar um pouco a minha experiência. Não foram grandes experiências, assim, né, visivelmente olhando, nossa, mas você não trabalhou nada. Mas pra mim foi algo enorme, porque eu já consegui aprender muito e tirar muito de todas as experiências que eu tive. Todas as duas experiências, não, brincadeira, duas em escola, né? Mas eu consegui. Então, eu espero que isso dê um up pra você também poder ir. Tá bom? Gente, beijo pra vocês. Beijo. Compartilha essa live. Conta aí pra quem não teve, que eu sei que tem muita gente aqui que queria ter assistido, mas não pode, por causa do horário também, né? E vários outros motivos. Então, compartilhem. Obrigada às meninas que estão sempre comigo ali, comentando, compartilhando. Oh, meu Deus do céu. Adoro essas minhas amigas do Face. Do Instagram, do Face. Do Instagram, do IG. Beijo, gente. Eu vou, viu? Obrigada. Agora eu vou tentar salvar a live, né? E agora, Eduardo, como que a gente faz? Eu acho que sai aqui, não? Clica pra fechar então. Tem certeza que deseja encerrar?